Afora a discussão que pode ser feita a respeito da necessidade de a ABIN realizar esse trabalho, evidentemente que o Estado brasileiro precisa conhecer as atividades criminosas do tráfico de drogas, da milícia, em áreas do Rio de Janeiro. Mas esse é um trabalho que pode ser feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil do Rio, pela Polícia Federal, que tem trabalho de inteligência nessa área. E a ABIN pode até requisitar informações desses órgãos estaduais e federal, no caso da Polícia Federal, para municiar as suas análises, as análises que encaminha ao presidente da República para a tomada de decisões estratégicas. Então, essa é uma discussão. Porque gastou lá R$ 1,5 milhão para fazer esse levantamento, remunerou informantes. Essa é uma discussão. A outra discussão é por que o deputado Ramagem levou esse documento para casa. A Polícia Federal ainda não sabe se, ou pelo menos não informou, se recolheu ou não na casa do Alexandre Ramagem material suficiente para condená-lo nesse escândalo da ABIN paralela. Mas já há elementos suficientes para demonstrar que o Ramagem, que chefiou a ABIN durante a gestão Bolsonaro, ele sofre de uma mania de pequena grandeza. Ele levou para casa um computador, um celular que pertenciam à ABIN, pertencem à ABIN. E agora se descobre que ele se apropriou também de papéis secretos sobre espionagem realizada em áreas do Rio de Janeiro, controladas pelo tráfico de drogas e ambicionadas pelas milícias. Então, com essa sua micromegalomania, o Ramagem teve um surto de Donald Trump. Ele virou uma versão burlesca do ex-presidente americano, que está indiciado nos Estados Unidos, indiciado criminalmente, porque escondeu documentos confidenciais do governo no seu resort particular na Flórida, depois de deixar a Casa Branca. Não pode, é proibido, é ilegal lá e é ilegal aqui. A diferença é que o Trump tem chances reais de retornar à presidência dos Estados Unidos, mesmo que venha a ser condenado num dos inúmeros processos que o assediam lá. Não só esse, mas vários outros. E o Ramagem, mesmo se conseguir se livrar de uma sentença criminal no Brasil, talvez ele não consiga manter até o final o seu projeto de disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, é absurdo que um ex-chefe da ABIN tenha levado documentos sigilosos, produzidos numa operação de espionagem financiada com verbas públicas, para casa. O Ramagem precisa explicar isso. Num governo convencional, um chefe de órgão de espionagem que subtrai documentos sigilosos, ele comete apenas uma ilegalidade. Num governo como o do Bolsonaro, essa ilegalidade contém um quê de escracho, porque o Bolsonaro impôs à sociedade brasileira 1.108 sigilos de 100 anos. Ele quis esconder, por um século, informações sobre o acesso dos filhos ao Planalto, reuniões com pastores que desviavam verba lá no MEC, até o cartão de vacinação, o Bolsonaro se recusou a divulgar as informações. Decretou o sigilo de 100 anos. Agora a gente sabe por quê. Que ele falsificou, mandou o Mauro Cid falsificar cartão de vacinação. Agora, esse caso da BIM paralela mostra que o Bolsonaro adorava bisbilhotar adversários, mas ele detestava que ousassem expor os seus calcanhares de vidro. E agora é preciso saber por que o Ramagem levou documento secreto de espionagem nas áreas do tráfico para casa. Documento que foi bancado com verba pública. A Polícia Federal há de esclarecer isso. A Ramagem está com o depoimento marcado para o final de fevereiro. Esse material, Fabiola, nas mãos de um candidato a deputado federal, e o Ramagem saiu da ABIN para ser candidato a deputado no Rio de Janeiro. E todos sabem que, nas áreas pobres do Rio de Janeiro, o tráfico de drogas, a milícia, exerce um controle que não se limita a controle da economia, o controle físico do território. Esse controle se estende às urnas. É comum, na época de eleição, candidatos reclamarem da justiça eleitoral que não conseguem entrar nas áreas controladas pelo tráfico. Então, um deputado, um candidato a deputado, que detenha essa informação, quem controla determinada área, quem é que controla quem é que controla o crime organizado nessas localidades,
que tem grande densidade eleitoral, isto é uma informação valiosíssima. Então, de fato, o deputado Ramagem deve explicações, Fabiola. Então, é um filhote, isso aqui é um filhote da ABIN paralela. Não tem a ver com a ABIN paralela, mas é algo que precisa ser explicado também. E é curioso a repercussão disso, né, que já começa a pipocar aí nas redes sociais, do Rio de Janeiro, inclusive, parlamentares do Rio de Janeiro, como o deputado Lindenberg Farias, né, que é do Rio de Janeiro, deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PT, e já coloca ali, ó, a polícia acaba de encontrar, não, né? A gente traz essa informação, encontrou lá na casa de Ramagem documentos de uma operação da ABIN em comunidades do Rio disputadas pela milícia. E ele faz questão de ressaltar aqui que Ramagem é pré-candidato do clã Bolsonaro à prefeitura da capital fluminense. É curioso aí que o Lindenberg faz questão de falar isso, né? Porque e até o que eles usam, né? O próprio Ramagem falou isso, entre outros parlamentares, de que essas buscas, essas investigações, elas têm por trás um conteúdo político justamente por ele ser pré-candidato e o representante do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Né? E aí começa a repercussão sobre isso, o que não ajuda muito na investigação, né, ô Josias? Porque o que você falou, os fatos são fatos, né? Não é um achismo aí, não, né? E, É fato. Eu acho que não, isso que é o importante nesse momento, quando a gente vai fazer uma análise a respeito disso. É fato. Foi encontrado na casa dele, né, ô Josias? foi encontrado, é ilegal, não poderia estar na casa dele, assim como não poderia estar na casa dele o computador e o celular que pertencem à ABIN. Isso é absurdo aqui, é absurdo nos Estados Unidos, é absurdo com o Trump, é absurdo com Ramagem. Não é concebível que um trabalho de espionagem feito por encomenda do Estado sirva de alguma maneira por um personagem que dirigiu o serviço de espionagem. Ainda outro dia, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se dirigia à Justiça Eleitoral para informar a dificuldade que candidatos tinham de acessar áreas controladas pela criminalidade, tráfico, milícias, porque tinham que ter autorização dos criminosos para fazer campanha nessas localidades. Ainda outro dia, o Eduardo Paes denunciou que um criminoso estava cobrando um pedágio da prefeitura para autorizar a realização de uma obra. Então, assim funcionam as coisas no Rio de Janeiro. Então, um candidato a cargo eletivo, seja prefeito, seja deputado, que detenha esse mapa, olha, nessa área quem manda é fulano, quem manda naquela outra área é Beltrano. Isto é ouro em pó, né, para quem quer se entender com o crime organizado para realizar uma incursão eleitoral nessas áreas que são controladas mesmo no Rio de Janeiro. O Estado se ausenta e o crime toma conta. Então, não sei qual é o propósito do deputado Ramagem, mas boa coisa não pode ser, porque não é legal que ele mantenha em casa um levantamento, um trabalho de espionagem feito enquanto ele chefiava um órgão federal de espionagem. Então, se é ilegal, e é um fato, está na casa dele, foi encontrado na casa dele, ele deve explicações sobre isso.